Tudo bem aí? Todo mundo me ouvindo? Sim? Tudo certo? Pronto. Sim, pronto. Muito bem. Então, a gente vai falar a partir de agora sobre polímeros, ok? Então, o que são polímeros? Nós vamos começar aí dividindo esse nome, poli e meros. Esse nome vem do grego, ok? Poli significa muitas e meros significa partes, ou seja, polímeros são macromoléculas, ou seja, moléculas muito grandes, ok? Formadas por muitas partes, ok? E nós vamos chamar essas partes de monômeros, ok? Então, poli, muitas, meros, partes, e cada parte nós vamos chamar de monômeros. Então, os monômeros, eles vão se ligar entre si para formar o polímero. Tudo bem? A gente vai começar aí, vou começar aqui apresentando para vocês. Quando nós temos, olha só, dois monômeros, ou seja, duas partes, né? Nós vamos colocar aqui, ó, o mero partes. O di significa que nós temos duas partes, ok? Se fossem três partes, trímero. Se forem quatro, tetrâmero. Se forem cinco, pentâmero. E assim vai, até a formação do polímero, ok? Quantas partes são necessárias? Gente, são muitas partes, então a gente costuma identificar essa quantidade como sendo N, ok? Então, são N partes de monômeros para a formação do polímero, que seria a macromolécula. A gente vai começar aqui com algumas classificações dos polímeros, tá? Primeiro, polímeros naturais e sintéticos. Quem são os polímeros naturais? Os naturais são aqueles encontrados na natureza. Por exemplo, a gente tem aí a celulose, nós temos aí a borracha natural, que é encontrada na natureza, tem o amido, nas proteínas, e isso que eu estou caindo. Está me escutando? Eita. Tá falhando bastante, Pro. Tá falhando, Dani. Estão me ouvindo? Estou percebendo que eu estou... Peraí, gente. Acho que agora ficou estável. Estão me escutando, né? Sim, E aí, pessoal? Estão me ouvindo? Agora acho que estabilizou. Posso continuar? Estão me escutando? Beleza. Se ficar ruim, vocês me avisam, tá bom? Aí qualquer coisa eu desligo o modem aqui, ligo de novo, tá? Então, olha só. Então, os naturais são aqueles encontrados na natureza e os sintéticos são aqueles que são produzidos normalmente a partir do petróleo, tá? Mas também temos aí, atualmente a gente já tem polímeros produzidos a partir da cana-de-açúcar, ok? A partir de outros compostos, que são chamados de biopolímeros, né? Que não fazem tão mal ao meio ambiente. Tá? Então, a primeira classificação é essa, quanto à ocorrência, é natural ou é sintético? Quanto ao comportamento desses polímeros durante o aquecimento. Então, a gente vai classificar aí em termoplástico, termofixo e elastômero. Olha só, o que significa, né, o nome plástico? Alguém aí faz ideia do que significa plástico? A palavra plástico. Não.
Pro.
Gente, pessoal, estão me ouvindo? Sim, Pro. Sim. Só um minutinho que eu estou tentando entrar pelo computador, mas tá difícil, tá dando erro aqui. Só um minutinho, tá? Prontinho. Consegui. Nós estávamos aqui, certo? Falando sobre os polímeros termoplásticos, termofixos e elastômeros. Tudo bem? É isso? Confere? Conseguiram me ouvir até aí? Sim, Pro. Sim. Muito bem. Então, vamos continuar aqui, ó. Então, olha só. Então, a gente falou sobre a primeira classificação, que é em polímeros classificados em naturais e sintéticos, e agora vamos falar quanto ao comportamento deles quando eles são aquecidos, ok? Então, nós temos aí os polímeros termoplásticos, que são a maior parte dos polímeros que são comercializados, né? Termoplástico, gente, plástico significa o que pode ser moldado, okay? Quando é aquecido. Ou seja, o termoplástico, quando ele é aquecido, ele vai sofrer o processo de fusão e ele pode ser colocado em formas. Okay? E quando ele retorna para a temperatura ambiente, ele endurece. Okay? Então, esses são os termoplásticos. Tá? Já os termofixos, o que acontece? Eles, quando aquecidos, se aquecidos por muito tempo, eles sofrem um processo que a gente chama de pirólise. Lise quer dizer quebra e piro, fogo. Okay? Ou seja, quebra por fogo. Então, o que acontece? O termofixo, ele já é um material rígido, tá? Ele não é flexível como os termoplásticos. É um material rígido. Eu já vou mostrar para vocês o porquê, tá? E aí nós temos aí também a classe dos elastômeros. A gente vai falar a respeito da borracha. Okay? Olha só. Aqui a gente tem a estrutura, aqui mostrando a estrutura de um termofixo. Professora? Oi, querido. Não, só para ver se a senhora tinha caído e também para perguntar se tinha postado
essa aula que você está dando pra gente, você postou em videoaula também, né? Ou não? Não, Não? não, mas eu vou colocar, tá? De boa. Bom, Ô, Dani, mas ainda não. o Querida. parabeno é um polímero? Sim, vem do petróleo. Ah, ok. Olha só. Então, aqui nós temos a estrutura, estamos mostrando aqui. Essa daqui seria a estrutura do termoplástico, ok? Então, você vê aqui, ó, que ele não apresenta nenhum tipo de ligação entre as fibras, ok? O que não vai acontecer quando a gente fala em termofixo. Então, quando ele é aquecido, ó, ele pode ser moldado, ele pode ser colocado numa forma, ok? E depois que ele volta para a temperatura normal, ambiente, então ele endurece, ok? E fica então no formato daquilo que se deseja, tá? Para a finalidade do polímero. Já aqui, ó, nós temos o termofixo. O termofixo, o que vai acontecer? Ele tem ligações cruzadas entre as fibras aqui, ó, tá vendo? Então, isso daqui é que acaba impedindo, okay, que o termofixo ele seja reaquecido e remoldado várias vezes. Ele só pode ser aquecido e moldado uma única vez, okay? Por conta dessas ligações covalentes que se estabelecem aí entre os monômeros. Tá? Então, a gente tem aqui ó, alguns exemplos de plásticos que são termofixos, ou seja, só podem ser moldados uma vez. E, na maioria das vezes, se eles são aquecidos por muito tempo, eles acabam se decompondo, acabam se transformando em outra substância, ok? E aí a gente tem também os elastômeros, que envolve aí a classe das borrachas. Então, aqui, olha, nós temos a borracha macia, ou seja, não sofreu nenhum processo químico, ok? Então, você tem aí, ó, as fibras organizadas. E aí a gente tem o que a gente chama de borracha vulcanizada. O que acontece nesse processo? Existe o aquecimento da fibra, mas esse aquecimento é feito com átomos de enxofre, e aí existem as ligações cruzadas. Quando você compara, né, a resistência de uma borracha natural com a borracha vulcanizada, totalmente diferente. Quando você vulcaniza a borracha, ela tem maior resistência, ok? Maior resistência. Então, esse processo aqui ocorre onde? Nos pneus, né? Para que haja maior resistência da borracha, né? Nas botas, ok? Então, é o que a gente chama de borracha vulcanizada. Então, o processo é um aquecimento com enxofre, o enxofre vai fazer, então, a ligação cruzada, aumentando, então, a resistência da borracha. Outra classificação é quanto às partes que vão formar o polímero, tá? Então, a gente vai chamar aí de homopolímero aqueles polímeros que são formados por um único tipo de monômero. Okay? Ou seja, as partes que formam o polímero são todas iguais. Tá? E nós vamos chamar de copolímero aquele formado por mais de um tipo, okay, de monômero. Ou seja, você vai ter monômeros diferentes. Então, por exemplo, aqui, olha, nós temos esse polímero aqui, ó, esse polímero formado apenas pelo monômero A. Okay? Então, você tem um monômero A unido a outro A, então ele é um homopolímero. Homo significa igual, okay? Ou seja, todos os monômeros são iguais. Agora aqui, ó, copolímeros. Nos copolímeros, você tem monômeros diferentes. Então, a gente tem, ó, A, B. Porém, gente, seguinte, quando se fala em copolímeros, não existe uma ordem, tá? Você pode ter polímeros diversos, olha só. Você pode ter polímeros alternados, ok? Mas ainda assim numa sequência regular, por exemplo, A, B. Você pode ter em blocos, ó, você tem 3 blocos do monômero A, depois você tem 3 blocos do monômero B, depois você tem 3 blocos do monômero A. Podem ser aleatórios, olha só, A, B, A, B, A. Então,
E isso daí tudo vai influenciar nas propriedades dos polímeros, na utilização que ele vai ter aí na indústria, tá? Então, nós temos inúmeros copolímeros, tá? Tem os enxertados, então aqui, ó, você tem um polímero aqui, ó. Você tem aqui, ó, polímero A, e aí você tem um enxerto aqui, ó, de monômero B, tá vendo? Então, nós temos vários tipos de copolímeros, tá? As cadeias são diversas. O que é um enxerto, Pro? Não entendi, ô. O que é um enxerto? Aqui, ó. Tá vendo? Tá acompanhando aí, ó? Tá Sim. vendo aqui a sequência de monômeros A? Aqui, ó, uma sequência. E nessa sequência foi enxertado o monômero B. Tá vendo, ó? Tem vários enxertos aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Ok? Então, isso daqui seria um copolímero enxertado, tá? Olha só. É para gente recapitular aí, ó. Vamos observar aí, ó, essas imagens. Isso daí está no caderno de atividades de vocês, tá? Se vocês quiserem abrir, caderno de atividades na página, que eu acho que fica melhor para enxergar, né? Na página 5, tá? Do caderno de atividades. Então, aqui nós temos que classificar, ok? A gente falou sobre a classificação dos monômeros, dos polímeros em naturais e sintéticos. Então, nós vamos classificar aqui, ó, cada imagem nós vamos colocar N para aqueles que forem naturais e S para aqueles que forem sintéticos, tá? Então, aí na primeira imagem, a gente tem o algodão. O algodão, aí está falando que é uma fibra têxtil mais consumida no mundo. E aí a pergunta é, o algodão é que tipo de polímero? É um polímero natural ou é um polímero sintético? Natural. De onde vem? Natural. Ele vem de uma plantação, né? Tem plantação de algodão. Exatamente, dona Gabriela. Sim. Agora aqui, ó. Aqui nós temos o PET, que é muito utilizado na produção de garrafas para armazenamento de bebida. E aí, o PET é natural ou é sintético? Sintético. Sintético. Sintético, muito bem. Aqui a gente tem, ó, canos de PVC. Canos de PVC, né? Utilizados aí no esgoto. Natural ou sintético? Sintético. Sintético, muito bem. Aqui, olha, nós temos uma camisa e gravata de seda, que é uma fibra animal, produzida por animais. Então, Natural. natural ou sintético? Natural, muito bem. Aqui, olha, nós temos as famosas sacolas plásticas, utilizadas aí, composição polietileno, natural ou sintética? Sintético. Sintética. Sintética, muito bem. Aqui nós temos aqueles brinquedinhos, né, de monta-monta. E aí, natural ou sintético? Sintético. 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 Aqui nós temos a madeira, né, de onde é retirada a celulose. Natural ou sintético? Natural. Celulose natural. Natural, muito bem. E aqui nós temos a borracha, de onde é extraído o látex para a produção. Natural também. Natural. Natural. Muito certo. Perfeito. Agora, olha só. Ainda trabalhando com as classificações que nós conversamos nesta aula, tá? Então, o que vocês vão fazer aí? Vocês vão relacionar a primeira coluna com a segunda coluna. Eu vou dar para vocês, 2 minutos. Isso está na página 6, tá? Do livro de atividades de vocês. Okay? 2 minutinhos para vocês relacionarem.
Pronto? Podemos? Muito bem, galera. Deu os 2 minutinhos. Olha só existem 2 aí que a gente ainda não falou, é o nosso próximo tópico, que a gente vai começar a falar sobre as reações de polimerização, que são os polímeros de adição e condensação, tá? Então, olha, no primeiro tópico aí nós temos formados por reações em cadeia pela união de vários monômeros iguais. Esses polímeros são os polímeros de adição, tá? Que a gente vai trabalhar já logo após o encerramento dessa aula aí, a gente já entra com as reações de polimerização, tá? Então, no primeiro aí seria o número 8, que são polímeros de adição, que os monômeros que reagem são iguais, ok? No segundo aí, ó, classe intermediária entre os polímeros termoplásticos e termofixos. Entre os termoplásticos e os termofixos, nós vimos 3 classes, termoplásticos, termofixos e elastômeros. Então, os elastômeros, eles ficam ali, ó, intermediariamente entre um e outro, ok? Solidificam-se ao reagir e formar ligações cruzadas entre as cadeias. Quem que se solidifica ao reagir e forma ligações cruzadas entre as cadeias? Quem seria? Termofixo. Termofixo. Perfeito. Okay? Originam-se de monômeros encontrados na natureza. Polímero natural. Isso. Polímeros naturais. Perfeito. Os monômeros vêm da natureza. Cada macromolécula formada produz um subproduto, normalmente que não faz parte do polímero. Esse daqui, gente, a gente ainda vai ver, são os polímeros de condensação, tá? Quando você tem, é uma reação de eliminação, ou seja, vai ser eliminado um subproduto. A gente já vai ver, é um subproduto simples, normalmente é água, ou amônia, ou HCl, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, aqui seria o número 9. O próximo diz assim: sintetizados quimicamente do óleo cru ou do petróleo. Sintetizados quimicamente, ou seja, artificialmente. Polímeros sintéticos. Sintéticos ou artificiais, tá? Também são conhecidos como polímeros artificiais, tá? Então, aqui seria o número 2. Próximo, produzidos por apenas um tipo de monômero. Homopolímeros. Homopolímeros, certinho. Sob variação de temperatura, por repetidas vezes, podem ser moldáveis. Quem são? Quem que a gente pode aquecer, moldar? Isso mesmo, termoplástico. Número 3. Há mais de um tipo de monômero em sua constituição. Então, esse polímero tem mais de um tipo de monômero. Como é que a gente classifica ele? Copolímero. Copolímero. Muito bem. Então, fica 8, 5, 4, 1, 9, 2, 6, 3, 7. Ok? Então, fica assim a nossa classificação. Agora aqui, ó. Vamos completar a frase. Ok? Está escrito assim, ó. Os plásticos são materiais constituídos por moléculas denominadas... Monômeros e os monômeros são os polímeros. Como é que é, Fabrício? Repete. É monômero. Não, deixa o Thiago falar. Quer falar que é monômero, o monômero fala polímero. Opa, então peraí. Falando do plástico. O plástico tá é conhecido como... Ó, o plástico é o nome vulgar do polímero, gente. Ok? As macromoléculas são formadas por quem? Pelos polímeros, ok? Então, aí, ó, o plástico
são materiais constituídos por moléculas denominadas? Monômeros. Não. Os polímeros são formados pelos monômeros. O monômero é aquela unidade, é uma unidade só. Ah, Certo? O monômero forma o polímero. O nome vulgar do polímero é plástico, ok? Então, ó, quando a gente fala em monômero, mono, gente, é prefixo para um só. Você está falando de uma parte só, entendeu? Tem como formar uma sacola plástica com apenas um monômero? não. Não, não tenho como, certo? Porque é uma parte só. Eu preciso de muitas partes. Então, os plásticos são materiais constituídos por moléculas chamadas Polímeros. polímeros, ok? Polímeros. Aí, Os polímeros são macromoléculas formadas pela repetição de uma unidade molecular pequena, chamada de aí sim, monômeros. monômeros. Muito bem. Olha só, agora eu quero passar para vocês. Vou passar para vocês um videozinho mostrando justamente o aquecimento, tá? Vai mostrar para vocês o aquecimento. O aquecimento do termoplástico e do termofixo, ok? Olha só. Fala para mim se vocês, eu vou começar a reproduzir aqui, me fala se vocês estão ouvindo o áudio, tá? Não, eu vou ter que... Estão ouvindo o áudio? Não. Não, peraí. Só um minutinho, gente. Deixa eu tirar daqui, ó. E agora, escutaram? Sim? Sim. Ok, então eu vou voltar agora. É bem curtinho, tá? Aí agora tá sem som de novo. Oh, meu Deus. Muito bem, então, olha, vocês viram aí no vídeo, mostrou o aquecimento de um termofixo e de um termoplástico, né? Então, você viu que o termoplástico ele se derreteu e depois que ele esfriou, ele ficou endurecido. Já o termofixo, você percebeu aí que ele pegou fogo, né? Esse processo de decomposição, então ele vai se transformar em outra substância, sofreu pirólise, tá? Tudo bem, gente? Ok? Tudo.
Então, criança, Tudo. por hora. Alguma dúvida sobre o que a gente falou? A gente falou a parte mais básica, assim. Bem? De boa, Fran. Ótimo. Então, por esta aula é só. Na próxima aula, nós temos, então, a apresentação do grupo do Fabrício, que vai falar sobre equilíbrio e solubilidade, tá? A gente já está quase encerrando também. É produto de solubilidade, né, Pro? Faz parte de equilíbrios químicos. É que você falou um nome diferente, eu já fiquei, mano, fodeu, não é possível. Falei equilíbrio porque forma um equilíbrio, de qualquer forma. Tá? É conhecido como produto de solubilidade. Ok? Tudo bem, gente? Então, nós nos encontramos daqui a pouco. Ok? Então, até já. Ok. Até, Pro. Até. É.